figurativos ou ícones em formas de silhueta. Nós conseguimos perceber os contornos das formas em silhueta. Observe agora como esses contornos determinam a percepção das formas e podem ser utilizados como símbolos, ícones e logotipos figurativos. Ou até mesmo algum detalhe marcante pode ser selecionado da forma para a configuração do logo. É importante analisar os detalhes das formas e quais os elementos são mais significativos para a nossa percepção e identificação. É para isso que serve a Gestalt e o aprendizado de suas pesquisas e análises da forma. Através desses estudos, nós tomamos consciência de como as pessoas percebem as formas e objetos, e assim obtemos ferramentas para conseguir expressar e comunicar de uma forma mais clara, direta e com objetivo. No marketing, no design e na elaboração da identificação de um produto ou marca de uma empresa, a compreensão e o bom uso das formas é fundamental para atingir seus objetivos. Uma das leis da Gestalt, a teoria da psicologia da forma, é a pregnância. Pura vontade de enxergar, seu cérebro quer tanto enxergar algum significado nas formas que dá até para usar os espaços que sobram entre as coisas, o famoso espaço negativo. A lei da pregnância é também chamada de lei da simplicidade, ou seja, ela dita que os objetos em um ambiente são vistos da forma mais simples possível. Dessa forma, quanto mais simples, mais facilmente é assimilada. Quais formas você consegue identificar? Cada uma delas há duas possibilidades, ou seja, são formas ambíguas. E aqui, quantos animais consegue perceber? Se eu te disser que tem 6 animais aí, consegue identificá-los? Então, temos a forma de uma árvore, sobre ela 2 pássaros voando. Nas laterais da árvore, temos a silhueta de 2 animais selvagens. Quais são eles? E na parte de baixo, onde estão os peixes? A pregnância permite que identifiquemos e, por conseguinte, completemos com a nossa memória visual os espaços e formas que não estão completamente delineados ou óbvios no desenho. A pregnância da forma se relaciona intimamente com outra lei da Gestalt denominada de fechamento. Observe esse anúncio simples da Coca-Cola, como ele simula uma garrafa entre talheres, sem a sua silhueta completa. Nós possuímos a imagem da marca em nossa memória visual. Trata-se de um objeto simples e famoso que se faz presente na nossa cultura. É essa memória visual que, de forma contextualizada, faz com que a gente perceba a forma da garrafa. O fechamento permite a identificação de uma forma mesmo quando ela está incompleta. Observe a imagem. O que você consegue ver? Consegue ver um cão aí? Depois que você identifica a forma e tem referências, o seu olho percebe imediatamente e completa a forma. A mesma coisa a gente consegue perceber aqui nessa caneta ou mesmo na figura do panda. Muitas marcas famosas que conhecemos no nosso dia a dia utilizam formas em silhueta para seus ícones ou logos figurativos. Uma dessas marcas é a Apple. Observe como podemos observar contornos e formas para determinar ícones e logos utilizando seus elementos. Novas formas podem ser sugestionadas. Veja como o caroço da maçã tornou-se uma forma de coração. Dessa forma, outra simbologia surge na nossa memória visual através da figura da maçã. Por exemplo, uma simples forma de árvore pode se transformar em um símbolo forte para uma marca. Ainda mais se pensarmos que existem uma variedade imensa de formas de árvores com contornos bem diferenciados e até mesmo formas estilizadas de suas silhuetas, muitas vezes associadas à solidez, limpeza, força, pureza do ar, entre outros significados. Observe alguns logos em silhueta com sugestões dessas formas. O mesmo procedimento pode ser observado em formas de animais, como a águia, por exemplo.
Veja como a forma animal da águia foi estilizada em silhueta para a elaboração de logotipos figurativos. A forma da silhueta humana também pode ser utilizada como elemento de criação de logos figurativos. A representação do logo em silhueta tem uma comunicação mais direta e rápida, facilitando a identificação do produto ou marca. Você, como designer, pode buscar elementos, acentuá-los ou até mesmo alterá-los para transformar a forma selecionada na construção do seu logo, de acordo com os objetivos que você tenha, buscando atingir de forma clara e objetiva o seu público-alvo. Algumas vezes podemos ver silhuetas humanas associadas a outras formas, como vemos aqui, relacionadas a asas de borboletas. Uma parte da figura também pode ser destacada para a criação do logo figurativo. A silhueta do rosto feminino é muito utilizada em marcas de produtos de beleza e de cuidados pessoais. Observe agora esse logotipo. Perceba a forma do homem em ação com o taco de golfe. A trajetória da bola e a velocidade são determinadas pelos traços em sequência. Se observarmos novamente, também veremos a forma de um soldado espartano com o seu capacete. A forma em silhueta traz elementos de mistério que são explorados em logos que querem transmitir ação e coragem. Muitas vezes são inseridos junto com a forma circular da lua cheia. Os elefantes em silhueta lateral são facilmente identificáveis. São usualmente identificados como animais simpáticos também. E quando representantes de safaris e zoos, tornam o mundo selvagem mais atraente às pessoas. Por esse motivo, são figurinha fácil nos logos referentes a esses temas. A forma do lobo é muito utilizada em logotipos também, pois muitas vezes esses animais são associados à força, mistério, liberdade e vida selvagem. A forma do cisne também é bastante explorada em logos e ela pode ser associada inclusive à figura humana, de um olho, por exemplo, como vemos aqui. Então você pode trabalhar com a forma nos seus espaços positivos e negativos em silhueta, facilitando assim a identificação da forma. A silhueta só se torna símbolo quando podemos identificar elementos que caracterizam as formas. Isso é fundamental. Até mesmo as montanhas e morros em silhueta podem se tornar formas interessantes para a elaboração de logos ou ícones figurativos. Observe a forma da montanha em silhueta associada ao chapéu nesse logotipo. Há um duplo sentido no logo. Observe a forma da montanha no logo da marca de chocolates Toblerone. Nesse caso, a montanha tem relação direta com os Alpes suíços, origem do produto. Mas podemos perceber que há mais outro elemento além da montanha, também em forma de silhueta, de um urso. Até a forma do produto faz associação direta às formas das montanhas. A forma de uma construção de uma casa também pode se tornar um logotipo interessante. Observe como o processo de criação precisa da elaboração de vários desenhos e tentativas até chegar em uma forma considerada ideal. Então, é por esse motivo que a forma em silhueta, devido à sua simplicidade e ausência de elementos que dispersam a apreensão da imagem, é ideal para ícones e logos de visualização rápida. E ainda, muitas vezes, permitem a percepção ambígua, ou seja, de mais uma forma em um mesmo logo que você pode querer fazer uma associação. Para a nossa atividade, você vai desenhar um logo figurativo em silhueta, pensando que você terá algumas etapas preparatórias. A primeira delas é você determinar qual a empresa que vai ser o seu cliente, ou se você vai criar essa empresa, o que ela produz ou vende.
para qual público-alvo você também vai querer atingir. Então, pode ser de turismo, advocacia, engenharia, entretenimento, alimentação, hotelaria, esporte, design, bioquímica, saúde, edições de livros, uma inúmera quantidade de coisas que você pode determinar. Você vai determinar também um nome para a sua empresa e relacionar esse nome, né, à sua área de atuação. Após isso, você vai selecionar formas figurativas em silhueta que você acha que sejam interessantes para representar essa empresa. E você vai desenvolver e trabalhar essas formas para desenvolver o seu logotipo. Pensando que ela vai caracterizar o perfil da empresa. Por exemplo, montanhas, águias para transmitir solidez, ou esportes. Se for uma área de entretenimento, precisará de algo mais jovial, que goste de desafios ou que transmita alegria. O desafio agora é seu. Vamos lá? Para fazer o logotipo, você primeiro vai desenhar com seu lápis mais ou menos a forma que você quer representar. Eu, por exemplo, escolhi assim a forma feminina, assim, de uma silhueta feminina. E vou traçar mais ou menos aqui. E junto com ela, eu vou fazer a forma como se fosse de um bebê. E assim eu quis fazer a forma do coração e associar a questão da mãe, da mulher com a criança, pode ser uma questão maternal. Então a gente pode associar esse logotipo a vários tipos de produtos que tenham a ver com mães, com bebês, com mulheres, com coisas assim, tá? Com relação ao amor maternal. Então, o logotipo, você vai ter que pensar, primeiro, qual o objetivo que você quer, qual é a empresa que você vai, qual é a marca que você vai desenvolver, para que você possa utilizar o logotipo de acordo com o produto que você quer. Depois que você definiu qual é a sua forma, você vai agora,
determinar as cores que você vai querer para esse seu logotipo. Quais são as cores que vão ficar predominantes? Muitas vezes um logotipo você pode utilizar até diversas cores de acordo com a função. Mas nesse caso aqui a gente vai definir as cores, por exemplo, eu escolhi tons quentes, que são tons assim rosas, vermelhos, para a gente utilizar nesse logotipo. E eu vou usar uns tons assim de vinho. Então, essa tonalidade de rosa, dependendo do produto que você vai fazer, fica interessante, mas a gente pode usar outras tonalidades também. Por exemplo, a gente pode utilizar tonalidades de azul, verdes, por exemplo, até misturados. Por exemplo, se eu tiver um produto como se fosse um hidratante, alguma coisa relacionada à leveza, ou então relacionada a frescor, os tons de azuis e verdes, eles têm mais associação com essas sensações. Então, na hora de eu determinar as cores que eu quero para o meu logotipo, eu também tenho que pensar na finalidade do meu produto, qual que vai ser, para eu determinar também as cores que ficam mais interessantes para serem associadas. Então, para a gente fazer o logotipo, primeiro a gente vai fazer a forma em silhueta, depois a gente vai determinar qual cor seria interessante para esse meu logotipo, tá? Como ele é uma forma em que a gente pode alterar, né? Na gráfica, a gente pode utilizar essa própria forma em preto e imprimir na cor que você quiser, tá? Então, assim, eu posso ter esse logotipo numa tonalidade mais de azul, né? Como tenho aqui, ou pode ser uma tonalidade assim, ó, de um tom mais de rosa, como você achar mais adequado para o seu produto.